Olá, muito boa tarde. Um livro por onde passam todas as perguntas sobre Fátima. As respostas chegam por entrevistas, reportagens, artigos de opinião e documentos que o António Marujo e o Rui Paulo da Cruz reúnem no volume A Senhora de Maio, que vamos apresentar daqui a pouco. Primeiro mostramos-lhe notícias que marcam a atualidade religiosa. Dar a outra face e perdoar a quem nos ofende. Uma lição de Jesus Cristo que o Papa recordou por 2 vezes este domingo. Responder com atos de bem aos que caluniam e ofendem. O Papa Francisco veio à janela do apartamento pontifício recordar que a justiça proposta por Jesus exclui qualquer ato de vingança ou retaliação. Quello che Gesù ci vuole insegnare è la netta distinzione che dobbiamo fare fra la giustizia e la vendetta. Distinguere tra giustizia e vendetta. La vendetta non è mai giusta. Ci è consentito di chiedere giustizia. È nostro dovere praticare la giustizia. Ci è invece proibito vendicarci o fomentare in qualunque modo la vendetta in quanto espressione dell'odio e della violenza. O Papa convidou os presentes a rezar à Virgem Maria para que todos possam seguir em frente neste caminho exigente do amor aos inimigos. Ci aiuti a praticare la pazienza, il dialogo, il perdono e ad essere così artigiani di comunione, artigiani di fraternità nella nostra vita quotidiana, soprattutto nella nostra famiglia. Uma mensagem que o Papa foi repetir à paróquia romana de Santa Maria Josefa do Coração de Jesus. Francisco pediu o fim de uma cultura de vingança e rancor nas relações familiares e sociais. Cominciamo da poco. Io so che questo mi ha calunniato, ha detto di me cose brutte. Vi suggerisco, prendete un minuto, guarda Dio Padre, e dici, ma questo e quella è il tuo figlio, è la tua figlia. Cambiale il cuore. Benedicelo, benedicela. Questo si chiama pregare per quelli che non ci vogliono bene, per i nemici. Si può fare semplicemente. O encontro com os paroquianos começou junto das crianças, dos jovens, dos doentes e das famílias ajudadas pela Caritas local. O centenário das aparições e a vinda do Papa à Fátima marca este ano pastoral, na Diocese de Beja, a partir de 12 catequeses sobre Nossa Senhora. A beleza da Virgem Maria. É este o título do livro de Dom João Marcos, bispo de Beja, onde se publicam 12 catequeses sobre Nossa Senhora. Elas são o programa pastoral na Diocese no ano do centenário das aparições e têm todas o mesmo objetivo. Não deixar Nossa Senhora nem no retábulo dourado da teologia, nem no andor rotineiro da religiosidade natural, e pô-la no centro da casa, como dona da casa, como mestra do Evangelho, como aquela que é a imagem primeira da Igreja e, portanto, aquela que nos ensina o que é a Igreja, aquela que nos diz também o que é ser cristão. O ano pastoral na Diocese de Beja decorre assim em torno de temas marianos, tendo já no horizonte a celebração dos 250 anos da restauração da Diocese em 2020. Marcelo Rebelo de Sousa visitou Ganfei, em Valença do Minho, para homenagear o primeiro santo português e também os seus conterrâneos.
Partiu destas terras uma das figuras principais do início da nacionalidade, São Teotónio. Por aqui multiplicam-se as referências às origens do primeiro santo português, que foi também conselheiro de Dom Afonso Henriques na formação da pátria portuguesa. Motivo de orgulho para os seus conterrâneos e também para quem os visitava por alguns instantes. O programa não previa muito tempo para a permanência de Marcelo Rebelo de Sousa em Ganfei, Valença do Minho, mas nem a chuva dificultou os contactos no Alto Minho e a homenagem aos que por aqui vivem e recordam essa figura maior na história de Portugal, homenageada pelo Presidente da República no dia em que se recorda o seu falecimento, 18 de fevereiro de 1162. Que este santo não é só o vosso santo padroeiro desta freguesia e, de algum modo, deste concelho. É um santo padroeiro de Portugal. Foi o primeiro santo português. E no momento em que nós já temos vários santos portugueses e podemos estar à beira de ter mais santos portugueses do século passado, não há nada como olhar para a história e perceber o que é importante na nossa história. A valorização do contributo de São Teotónio na história da formação da nacionalidade por Marcelo Rebelo de Sousa, partilhada por todos os que ao longo dos séculos e na atualidade colocam todo o empenho na afirmação de tradições e costumes que identificam Portugal. Foi esse o pioneirismo de Dom Afonso Henriques com o santo desta terra e o desafio é também sentido pelo presidente de todos os portugueses. Pensem um pouco na responsabilidade que é alguém ser presidente hoje de Portugal e recordar-se de quem começou o Estado português. Dom Afonso Henriques começou aqui. Foi o primeiro rei. Demorou tempos e tempos a ser reconhecido como rei. Foi difícil. Teve de batalhar, teve de lutar. Naquela altura batalhava-se e lutava-se com as armas. Hoje lutamos e batalhamos com outras armas. Com a educação, com a saúde, com o conhecimento, com o poder ir mais longe. E tudo começou nesta terra, um local onde a presença do Presidente da República faz despertar o orgulho pela pátria portuguesa. Por isso, Marcelo Rebelo de Sousa quis visitar Ganfém, que não é uma freguesia qualquer. Esta é a freguesia de São Teotónio. E São Teotónio não é um santo qualquer. Foi o primeiro santo português. E esse momento não foi um momento qualquer. Foi o momento que antecedeu e que preparou o arranque da nossa pátria. Como disse o Presidente da República agora, nós temos aqui uma riqueza extraordinária. Ele foi um homem extraordinário e temos de dar a conhecer. Se nós não trabalhamos porque Santo Antônio seja conhecido, quem vai trabalhar? Coimbra mobiliza-se, Viseu mobiliza-se e Ganfei com Valença, com o Conselho todo, agora com o feriado municipal, penso que estamos no bom caminho. Caminho feito com melhoramentos neste largo que colocam no centro das atenções para quem visita Ganfém. Descobrem-se referências à sua história, vê-se a capela edificada no local onde terá nascido São Teotónio e, sobretudo, uma escultura do primeiro santo português feita pelo mestre José Rodrigues. Ele não conhecia. Santo Teotónio para ele era perfeitamente um zero. Demos umas pistas, estudou, foi a Coimbra, foi a Santiago, apresentou o projeto e quando a imagem chegou aqui, eu não fui corrido por pouco, porque as pessoas estavam aqui, juntou-se muita gente, veio o caminhão, desceu a imagem e pensavam que era uma ampliação de dentro da imagem da capela. Quando viram esta imagem, foi um espanto. O que é isto? O que é isto? Hoje chamam-lhe o Santo Velhinho, porque é de facto uma figura notável, simpática, com as estrelas não em globo, mas a descer à terra em sinal de partilha da santidade. Valorizar o património que São Teotónio oferece a esta terra é o objetivo do pároco, que encontrou na visita do Presidente da República um grande contributo.
Marcelo Rebelo de Sousa afirma-o não só pelo que disse, mas sobretudo pela proximidade com agentes do Alto Minho, através dos seus modos de ser e também pelos sabores e costumes desta região. Amiga, a nossa, de muitas, esta terra, esta gente. Em Lisboa, a patanisca, a comer a patanisca. É fininha, com a crise ficou fininha. Cada patanisca daqui dá para 5 pataniscas em Lisboa. Em agência.eclesia.pt pode acompanhar estas e outras notícias que atualizamos permanentemente. A Senhora de Maio é o título do livro de António Marujo e o Rui Paulo da Cruz, onde se colocam todas as perguntas sobre Fátima e que agora apresentamos, contando com a presença do jornalista António Marujo. Cumprimento. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, António, por estar neste programa. Numa ocasião em que se assinalam 100 anos das aparições, após, enfim, terem sido confirmadas pela Igreja Católica, é necessário ainda colocar perguntas sobre Fátima? Muitas, porque este século, uma das coisas que teve foi que Fátima viveu, sobretudo, 2 períodos políticos em que não foi muito possível, por diversas circunstâncias, o fenómeno ser estudado com o distanciamento que ele exigia. Ou seja, a Primeira República, com a sua... o seu forte pendor anticlerical, antirreligioso, não contribuiu para uma leitura desapaixonada do que estava a acontecer. Houve muita militância dos republicanos, inclusivamente há quem já tenha estudado a influência da imprensa republicana no desenvolvimento do fenómeno. Na própria divulgação inicial. Exatamente, porque pela oposição, por falar, por criticar, por falar mal, por dizer o que estava a acontecer, mas de uma forma até menosprezando, isso contribuiu para conhecer o fenómeno, para o seu alargamento. E depois, durante o Estado Novo, também não era possível ter um discurso, por exemplo, mesmo dentro da Igreja, um discurso que fosse distanciado, que fosse relativamente objetivo, que se preocupasse em estudar, por exemplo, as questões antropológicas, as questões de conhecer os motivos porque é que as pessoas iam a Fátima, as questões políticas que estavam também presentes no discurso de Fátima nessa altura, sobretudo a questão do comunismo soviético, da Rússia. Quer dizer que esse estudo mais distante começou desde os anos 80? Eu penso que há um fator importantíssimo e decisivo que é muito recente, que é a publicação de toda a documentação de Fátima desde 1917 até 1930, portanto, com o reconhecimento da Diocese de Leiria da autenticidade das aparições. A publicação dessa documentação, obviamente, permite um acesso às fontes, a todas essas fontes documentais dos acontecimentos que até aí era muito pouco possível, só para investigadores e de uma forma ainda muito anárquica, muito caótica. Portanto, essa publicação desses documentos, obviamente, marca uma etapa decisiva no conhecimento do fenómeno. E alguns desses documentos, aliás, nós achámos que era importante publicá-los aqui. Estão na parte final do livro, não é? Na parte final do livro, como apêndice, precisamente porque são documentos que ajudam também a esclarecer alguns dos aspectos que são conversados nas entrevistas. Portanto, este acervo documental, de facto, é decisivo. E depois o próprio facto de hoje Portugal viver em democracia e de na Igreja também o clima para discutir e debater as questões ser completamente diferente, por exemplo, daquele que se vivia há 60 ou há 70 anos. Portanto, estes 3 fatores penso que são fatores muito importantes para que hoje se possa olhar de forma distanciada e, de facto, o que temos aqui no livro é praticamente todas as entrevistas, à exceção de 2 ou 3, são de pessoas dentro da Igreja que têm leituras sobre os acontecimentos de Fátima muito plurais, desde quem acha que não aconteceu nada ali senão uma invenção de 3 miúdos e, sobretudo, de portanto, uma ilusão, algo que eles não viram senão nas suas cabeças, e até quem acredita completamente na veracidade
das aparições como manifestação divina. E Portanto, sobretudo nas temos, entrevistas, de facto, tudo. Sobretudo nas entrevistas que aqui são publicadas. Em causa estão sempre estudos de facto distantes e desapaixonados do fenómeno das aparições, ou leituras subjetivas no caso de alguns entrevistados? Temos essas diferentes perspectivas também, ou seja, o que nós procurámos foi, com as entrevistas que fizéssemos e com as pessoas que escolhíamos, ter um olhar aprofundado. Há aqui olhares que são muito comprometidos com o fenómeno, mas que nos pareceram importantes também como documento. Por exemplo, da senhora Dona Maria Emília, que foi a protagonista da cura que levou, possibilitou a beatificação dos dois videntes, Jacinto e Francisco. Portanto, é com a sua linguagem que ela descreve o fenómeno de que foi protagonista, mas achámos que como documento era importante também fixá-lo e registá-lo. Mas, sobretudo, o que nos importou foi que as pessoas pudessem trazer um olhar, independentemente do seu ponto de partida, fosse ele a favor ou contra, enfim, com muitas matizes que o favor e o contra aqui têm, mas que pudessem trazer um olhar de profundidade sobre aquilo que se vive ali, aquilo que se registra em Fátima, que se continua a registar, esta busca das pessoas, que de facto hoje já não tem muito a ver com o que era há 70 ou 80 anos, portanto, vêem-se que diferença maior? Está no tipo de peregrino que vai a Fátima. Por exemplo, o professor Alfredo Teixeira fala bastante sobre isso, citando até estudos sobre a evolução, por exemplo, do fenómeno das romarias para o fenómeno da peregrinação, que em Fátima se nota bastante. Portanto, Fátima, para ele, é de facto um exemplo muito mais, hoje, concretamente, dessa dimensão de peregrinação individual, portanto, uma resposta ao tipo de religiosidade contemporânea que hoje encontramos muitas vezes, que é uma busca individual, que não passa já tanto pela comunidade, e por isso é que é normal encontrar-se em Fátima pessoas cuja única referência religiosa é exatamente Fátima, portanto, não frequentam a vida paroquial, não frequentam as suas comunidades locais, mas vão a Fátima, por exemplo, uma vez por ano ou de vez em quando. E, portanto, essas diferenças, de facto, nós tentamos aprofundá-las e perscrutá-las nas entrevistas que fizemos, neste conjunto de conversas, de modo a que quem leia o livro, com as entrevistas, com os documentos, com alguns textos de opinião que também recolhemos, possa ter uma visão abrangente sobre o fenómeno e possa, no fim, formar a sua própria opinião. Portanto, nós temos aqui, como disse, gente que pensa muito diferente, quase sempre a partir do ponto de vista católico, porque essa também foi uma opção, mas permitindo, sobretudo, o confronto com argumentos que eu acho que quem ler o livro dessa forma distanciada e à procura da seriedade das conversas e dos argumentos que são dados, também pode fazer a sua opinião a partir daí. A preocupação, no caso tua e do Rui Paulo da Cruz, foi proporcionar ao leitor um encontro, a partir dessas múltiplas análises que são feitas nas várias entrevistas, um encontro com a identidade da mensagem de Fátima, com o que aconteceu há 100 anos? Também. Deve dizer-se que isto começou por ser um documentário de televisão. Portanto, fizemos estas entrevistas com o objetivo de realizar um documentário televisivo, que passou já... o ano 2000, exatamente. Pela altura do jubileu. Portanto, o início do processo já tem 17 anos, praticamente. Na altura, aproveitando até a vinda do Papa João Paulo II cá a Portugal, quando ele beatificou os dois videntes e foi revelada a terceira parte do segredo de Fátima. Desde esse início, enfim, quando começámos a recolher as entrevistas, pareceu-nos sempre que o material era bom, muito bom, e que justificaria uma edição de um outro tipo, que não ficasse reduzida à linguagem efêmera do documentário, que passa na televisão 1, 2, 5, 10 vezes e que depois acaba. E, portanto, ficou-nos esse desejo de publicar em livro, que sempre é um objeto mais permanente e mais duradouro. Entretanto, acrescentámos várias entrevistas, já nos últimos meses,
exatamente com o objetivo de finalmente fixarem o livro, porque também nos pareceu o centenário era uma ocasião excelente para reunir esta documentação. E, portanto, às entrevistas juntámos os anexos, juntámos textos de opinião, juntámos estas novas entrevistas, de modo a permitir ter uma visão abrangente e que, de alguma maneira, complementasse e completasse também aquela que nós tínhamos realizado e recolhido há 17 anos. Um tema que foste trabalhando e continuas a trabalhar no jornalismo que fazes, e depois da publicação deste livro, foi apresentado em Lisboa e em Fátima, olhando para será tudo... no Porto, em princípio, também. Olhando para tudo, todas as análises que foram feitas, o jornalista António Marujo e o crente António Marujo continua com muitas perguntas sobre Fátima, sobretudo respostas. Muitas perguntas, porque eu acho que, como já muita gente escreveu, Deus é uma pergunta e, sobretudo, essa pergunta grande continua a ser feita. Obviamente, digamos, a minha opinião sobre o essencial de Fátima está formada. Aliás, fizemos questão de a escrever na parte final do livro, não vou desvendar para não tirar a surpresa aos eventuais leitores, mas para lá disso há sobretudo, ainda agora recentemente tive que voltar a escrever um pequeno texto ou dois, e há sobretudo muitas perguntas que continuam a nascer, exatamente porque se vai lendo outra documentação, vão-se lendo outros testemunhos e vão nascendo novas perguntas, novas questões a acrescentar, portanto, eventualmente já teríamos matéria para mais um volume de muitas perguntas. Por certo que é por aí também que se chega à verdade e ao essencial da mensagem, pelo debate que for acontecendo. Obrigado, António Marujo, por ter estado aqui no programa a apresentar este livro, A Senhora de Maio, que acaba de ser editado. Mais logo, o programa Eclésia faz-lhe companhia também na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.